Olá, tudo bem? Você ainda está aí? Sim, né? Porque a aula não havia terminado. Vamos continuar estudando aqui agora, né? Mas agora com a aula de ciências, tá? Tenha um pouquinho de paciência. Não levante daí enquanto você não terminar a atividade. Se você deixar uma atividade sem ser realizada, vai acumular com a atividade do dia seguinte, vai se tornar muita atividade e vai se tornar cansativo, tá bom? Então, vamos abrir o nosso livro, módulo 3, meus amores. Sim, módulo 3, este aqui, tá? Vamos abrir primeiramente lá na página 168, onde vamos começar estudando sobre a saúde auditiva. A auditiva tem a ver com o quê? Com a audição, com o ouvido, com a orelhinha, tá? Então, a orelha humana possui um canal que leva o som até a membrana timpânica, tá? Tímpânica. Uma membrana delicada que vibra com os sons do ambiente e encaminha essa vibração para outras estruturas do nosso corpo, nos permitindo o quê? Ouvir, que é o que está acontecendo agora. Vocês estão me ouvindo a explicar esta aula, né? Então, estão ouvindo, né? Com o ouvido. Quando os sons são muito intensos, muito fortes, né? A membrana timpânica pode ser prejudicada, sim, né? Por isso que não é muito bom pegar o fone lá e colocar no ouvido, né? Porque isso pode prejudicar a sua audição ao decorrer do tempo, tá? Então, ó, por isso, para manter a saúde auditiva, é preciso tomar os seguintes cuidados. Ele está te alertando aqui. Então, siga aqui os cuidados que você deve tomar para poder, né, manter a sua audição boa, né? Para não se tornar prejudicada e você não ter complicações e problemas futuros, tá bom? Então, vamos lá ouvir os seguintes cuidados que devemos ter com nossa audição. Primeiro cuidado. Um dos maiores inimigos da saúde auditiva é o fone de ouvido. E eu sei que a maioria de vocês usam fone de ouvido. Então vocês podem usar, não é proibido usar o fone de ouvido, só que você tem que saber o limite, né, da altura que você deve estar ouvindo, tá? Que isso pode prejudicar a sua audição, né? Às vezes não prejudica agora, nesse momento, mas ao longo do tempo você vai perceber que sua audição não está mais sendo aquela audição que, né, às vezes o som baixinho você conseguiu ouvir. Não, ela foi tão prejudicada ao longo do tempo que às vezes você precisa estar ouvindo um som cada vez mais alto, tá? Então, por meio dele, a vibração do som chega diretamente à membrana timpânica, podendo causar danos irreparáveis. Não tem como, tem coisas aí, né, na saúde auditiva que não tem como reverter mais. Evite utilizar fones de ouvido, mas quando fazê-lo, não utilize com volume alto. Ele proibiu? Ele falou que é para você evitar. Mas se não tem como você evitar, evite usar alto, com som alto. Segundo cuidado, a intensidade do som em shows e festas também pode ser prejudicial, pois as caixas de som usadas nesses eventos são muito potentes. Nessa situação, evite ficar próximo à caixa de sons. Isso aqui é muito importante. Tem criança que chega a colocar o ouvido na caixa de som, acha graça, acha bonito, e aquilo ali não é bonito. Algo que você acharia que seria engraçado, né? Se tornará um risco à saúde auditiva, né? Então, não faça isso. Não coloque o seu ouvidinho numa caixa de som. Não chegue próximo a caixas de som quando estiver ligada ali naquele volume imenso. Fique mais longe possível, tá? Evite, criança. Assim você estará preservando a saúde auditiva, tá bom? Na página 169, terceiro cuidado. Afasta-se de barulhos, crianças, de barulhos de obras, de barulhos de tantas outras coisas. Afaste-se, tá? Nelas, os trabalhadores devem usar equipamentos de proteção como protetores de orelha. Observe que em algumas indústrias, construções, você percebe que tem pessoas que trabalham ali que está com fone. Ele não está ouvindo música, não. Ele não está com aquele fone ali para mostrar, para se aparecer, para fazer bonito, não.
é para prevenir a saúde auditiva. Ele está cuidando da sua saúde auditiva. Isso que é importante e você deve fazer o mesmo, tá bom? Quarto cuidado. As hastes flexíveis também representam um grande perigo para as orelhas. Ao invés de remover a cera, hastes são ceras, tá? Aquela cerinha que tem lá dentro do ouvido. Ao invés de você remover essa cera, criança, elas podem ser empurradas para dentro do canal, entupindo o canal da audição. Há também o risco de perfuração da membrana, causando perda auditiva. Então, quando você pega o contonetezinho e enfia demais, aquela cera pode entrar lá para dentro, aí entope. Ou então você pode furar o seu tímpano também, que é algo muito sério. Então, quando você pega o contonete para limpar, tem que ser o contonete, não pode ser ponta de lápis, grampo ou tantas outras coisas que as pessoas enfiam dentro do ouvido. Está erradíssimo. O cotonete você limpa só por fora, não enfiando lá dentro, tá? Isso é um risco muito sério para a nossa audição. Caso note algo diferente em sua audição, como zumbido, aquele barulho no ouvido, né? Ou esteja com dificuldade de escutar, procure um otorrino, que é um médico que cuida do sistema auditivo. Então, assim, às vezes surge um barulhinho no ouvido, professora, tem um barulhinho aqui no ouvido, né? Fica o tempo todo incomodando ela. Só que ela já buscou ajuda médica, ela tá fazendo exames para poder, né, ver qual que é a causa, o que levou, o que está acontecendo com a audição dela. Mas chega a ponto de você não conseguir ouvir direito, você precisa ir no médico, não pode ficar enrolando, não, que você pode perder sua audição, que é muito importante, né? Número 9, crianças. Quais dessas recomendações você já segue? Então, temos aí 4 recomendações. Quais dessas recomendações você já segue, né? E na número 10, se você estiver em uma festa com um som muito intenso, muito alto, como faria para proteger sua audição? Resposta pessoal, o que você faria? Hein? Eu manteria distante, né? Da caixa de som, daquele. Na verdade, eu nem gosto muito barulho, né? Então, isso eu procuro evitar muito. E você? O que você faria? Então, criança, esse estudo aqui é algo muito importante de ser pensado, analisado, né? Observa aí se você está escutando bem, né? Se você não está escutando, procure uma ajuda médica, né? Comente aí com o papai, com a mamãe, tá difícil, né? Se você sente que o ouvidinho tá tampado, é importante ir no médico, às vezes tem cera, né? A cera resseca, não sai, você não consegue limpar, precisa passar por algum procedimento para poder limpar essa cera, tá bom? Então, nós encerramos nossa aula de hoje aqui com ciências, né? Eu espero que vocês tenham gostado e te espero lá na nossa aula no Zoom para completarmos, né, a nossa aula aqui, conversando, interagindo juntamente com os colegas. Certo, meus amores? Beijo, fiquem com Deus, professora ama vocês, tá bom?